O juízo investigativo e os 5 brados da Reforma Protestante. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo. Nos últimos 3 vídeos eu falei um pouco do desenvolvimento pelo qual a doutrina do juízo investigativo passou e ainda tem passado dentro do Adventismo, em busca de uma melhor forma de expressar a si mesma à luz dos dados bíblicos em contextos críticos e polêmicos internos e externos ao Adventismo do sétimo dia, tá bom? É bem importante a gente compreender esse tipo de dinâmica, tá? Do surgimento e do amadurecimento do tipo de doutrina do juízo investigativo. E para a gente olhar um pouco mais esse tipo de fenômeno, inclusive dentro de um contexto ainda mais amplo, de implicações ainda maiores para a história religiosa cristã do mundo, a gente vai voltar um pouquinho na história e falar um pouco da Reforma Protestante e como que tudo isso pode ser visto um pouco dentro da história e da natureza da doutrina do juízo investigativo, especialmente à luz dos 5 brados da Reforma, Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Solus Christus e Soli Deo Gloria. São brados muito importantes dentro do contexto das polêmicas protestantes anticatólicas, para buscar colocar na mente do povo a diferença entre a estrutura eclesiástica teológica do catolicismo romano em função daquilo que agora estava sendo proposto como reforma, a reforma protestante, tá bom? Então assim, olha, vamos tentar analisar brevemente, pelo menos identificar antecedentes históricos que vieram a, de alguma maneira, fermentar e amadurecer no contexto da Reforma Protestante. Por que a Reforma Protestante um dia veio a existir? Porque o catolicismo romano se desenvolveu da forma como se desenvolveu. Então todo o desenvolvimento, amadurecimento, estabelecimento do catolicismo romano, nas suas múltiplas facetas e perspectivas e etc., vão contextualizar o surgimento da Reforma Protestante. Eu falei um pouco sobre o catolicismo dentro dessa série. Acho que fiz pelo menos aí uns 5 vídeos, talvez até um pouco mais do que isso, falando da teologia católica e etc. E o catolicismo romano tem muitos defeitos e muitas qualidades, e todos esses defeitos e todas essas qualidades concorrem para aquilo que virá a ser a Reforma Protestante. Não é só os defeitos que concorrem, não, as qualidades também. Vejam que, se a gente pudesse dizer que enfim, a postura católica de ter monastérios e monges e servos religiosos que têm acesso à Bíblia e etc. é uma coisa positiva. Pessoas dedicadas à religião, é desse meio que vai surgir o monge Martinho Lutero para questionar algumas coisas que na visão protestante, na minha visão, precisavam ser questionadas. Então, um pouco da Reforma Protestante vem do lado positivo do catolicismo, de ter as suas ordens religiosas, de dar o acesso à Bíblia, de ter aula de teologia, de ter aula de Bíblia e um monte dessas coisas, beleza? E também, claro, tem o lado negativo daí, o catolicismo, além de uma mera expressão de um grupo que tem crenças e, enfim, práticas voltadas à religião, aí se mescla com poder, autoridade, poder temporal, dinheiro e um monte dessas coisas. E agora um pouco da interação entre esses dois mundos, um mundo mais religioso e um mundo mais secular, no catolicismo romano vai fermentar tanto a questão religiosa quanto a questão social, e aí vai ser inventada a imprensa, e aí no meio disso tudo a Reforma Protestante vai eclodir, e aí vai entrar em ebulição a questão como um todo aí, e é tudo muito interessante a gente pensar um pouco na perspectiva histórica do surgimento da Reforma Protestante, tá bom? Agora sim, é importante a gente tentar um pouco vislumbrar o momento histórico, lá do século XVI, um pouquinho antes, um pouquinho depois, etc., para a gente pensar um pouco nas circunstâncias
econômicas, educacionais, sociais, de uma forma geral, em torno daquilo que vai se tornar o protestantismo, tá? Então o que acontece? A sociedade, um pouco mais, vamos pensar assim, de um medievo tardio aí, que daqui a pouco já está chegando no iluminismo, aquela sociedade ainda naquele momento da Reforma Protestante era fortemente estratificada nos pontos de a nobreza, o clero e o povo. O povo, em grande medida, não tinha acesso à maior e melhor educação, muitos deles nem sabiam ler ou escrever, e geralmente, caso soubessem ler e escrever, e etc., sabiam mais dentro da sua língua para os objetivos mais práticos, né, da vida dentro ali das regiões onde essas pessoas moravam. Tudo era muito dividido, né, em termos assim de localidades e tribos e etc. Tudo bastante interessante aí as questões, né? E aqueles que tinham uma educação um pouquinho mais ampla, especialmente que sabiam, por exemplo, grego, latim, hebraico e etc., naturalmente eram as pessoas privilegiadas num contexto do clero, tá bom? Então, como é que você começa agora a pegar essa educação mais ampla, mais bíblica, mas que também vai envolver filosofia e um monte dessas coisas, a partir do latim, do grego, do hebraico, do aramaico e etc., e vai fazer uma discussão cujo propósito principal é atingir o coração desse povo que não fala essas coisas todas, que não tem essa cultura toda e etc., né? Um pouco dessa dinâmica explica a reação protestante contra o catolicismo, que toma forma de uma expressão popular que tenta atingir a atenção do povo para alguns princípios e, para assim fazer, cria uma retórica simplificada para caricaturizar o seu inimigo, que é o catolicismo romano, e essa forma simplificada de trabalhar algumas questões vai se tornar conhecida como os 5 brados da Reforma, tá bom? Pelo menos essa é a minha leitura e eu gostaria que vocês ponderassem um pouco das razões por detrás da minha leitura, tá bom? Então, olha só o que eu estou dizendo. Estou dizendo que os 5 brados da Reforma é uma simplificação de complexas discussões doutrinárias, teológicas, filosóficas, construídas com o objetivo de se espalhar por meio de um povo simples que não tinha acesso a uma maior cultura teológica. Beleza? A Reforma vai trabalhar para tentar solucionar esse gap entre o mundo da teologia e o mundo do povo, e a Reforma protestante vai ter graves e interessantes implicações para a educação do povo. Então, ensinar o povo a ler e escrever, mesmo que seja na sua própria língua, depois traduzir a Bíblia para as diversas línguas, vai ter a tradução para o alemão, para o inglês, francês, espanhol, e enfim, esse treco vai se expandindo como uma reforma de dimensões e direções educacionais na vida das pessoas comuns, e agora as pessoas comuns vão poder ter acesso à Bíblia e interpretar a Bíblia. Isso vai ter muitos frutos positivos, mas também vai ter frutos negativos. Muitas dessas pessoas não estão tão bem preparadas para a árdua e complexa questão teológica, e aí o protestantismo e o catolicismo e o povo e as diferentes tradições e questões vão de fato contextualizar o surgimento e o ressurgimento de heresias, problemas, enganos, becos sem saídas em termos de interpretação. O catolicismo vai usar esses frutos para, inclusive, pregar a não legitimidade da Reforma Protestante. Tudo vai amadurecer numa questão extremamente bacana da gente começar a vislumbrar. E aí eu queria conversar um pouco assim sobre essa simplificação que o protestantismo faz em relação às discussões teológicas para alcançar o favor do povo e criar um contexto de revolta social anticatolicismo para poder substituir o catolicismo como religião oficial de cada parte da Europa, e agora vão surgir as religiões, e algumas delas inclusive vão ser religiões estatais protestantes,
para substituir o catolicismo romano. Aí anglicanismo, o próprio calvinismo vai amadurecer um pouco em relação a isso lá na Suíça, lá nos Países Baixos, Holanda e etc. Bacana, mas fora meramente da discussão histórica do desenvolvimento de tudo isso, eu estou aqui colocando que os 5 brados da reforma são uma simplificação de discussões mais amplas e mais profundas para atingir a mente do povo. Eu estou enfatizando isso e agora eu vou começar a trabalhar algumas questões. Provavelmente, o maior brado da reforma, aquele que, né, é o carro-chefe das discussões de uma forma geral, tem que ver um pouquinho aqui com esse livro que eu tenho aberto em minhas mãos, a Palavra de Deus, a Bíblia. E aí o brado da reforma bem associado com esse livro aqui é o brado Sola Scriptura. Mas veja como que era o catolicismo, né? Como que são as convicções católicas em relação a algumas dessas coisas. A autoridade de estabelecer as doutrinas, as compreensões dentro de um contexto religioso pertence a quem? A um magistério que interpreta a Bíblia e a tradição. Percebe que dentro da discussão num paradigma católico, existem pelo menos aí 3 fortes elementos de autoridade, fonte de autoridade, que vão estar relacionados entre si. E qual é a relação do magistério com a Bíblia? Do magistério com a tradição, da tradição com a Bíblia e etc. Então são 3, 4, 5 relações entre uma coisa e outra que, se forem ser discutidas de forma de fato profunda e de forma séria, vão nos levar a inúmeras discussões em contextos teológicos, filosóficos, de autoridade, de um monte de questões, tá bom? Então perceba que o catolicismo já é uma instituição, já é um governo, já é uma igreja e etc., estabelecido sob bases complexas da interação entre Bíblia, tradição e clero, tá bom? Quando o protestantismo vem para pregar o sola scriptura, você percebe que há uma profunda simplificação do quadro católico, e essa simplificação vai ser ensinada ao povo para que o povo rejeite e combate por si mesmo o catolicismo romano. O povo já não tem muita educação nem sobre a escritura, nem sobre a tradição, nem sobre o magistério, mas o povo talvez saiba que essa estrutura que defende o magistério, a tradição usando a escritura, acaba se materializando numa instituição que cobra imposto, que cobra indulgência, que suga um pouco dos recursos, né, das pessoas e favorece a educação da elite, deixa o povo na ignorância. E o povo vai começando a perceber essas coisas, e a reforma protestante tem esse braço bem social, bem de psicologia e sociologia da religião também, não meramente de questão bíblica. Vai demorar um pouco para esse povo aprender sobre a Bíblia, aprender a ler e escrever, inclusive para depois poder se aprofundar em questões de interpretação. Então, dentro desse ponto, o catolicismo está 1 milhão de vezes mais evoluído e mais avançado do que o povo protestante. Mas aí agora, os reformadores protestantes estão tentando animar o povo para o povo aprender, estudar e combater o catolicismo. E dentro dessa questão, a simplificação que o brado da reforma traz é tentar excluir o magistério e a tradição e focar em algo um pouquinho mais palpável, que é só a escritura. Como se na escritura já não tivesse treta suficiente, né, pessoal? E aí Antigo Testamento, Novo Testamento, Antiga Aliança e Nova Aliança, e quais são as relações entre essas coisas todas, né? Isso aqui também vai se tornar extremamente complicado, né? A mera análise bíblica das questões. Agora, veja que, por que eu digo que o sola scriptura, por exemplo, é uma simplificação da questão? Porque a própria Bíblia que vai ser usada para pregar o sola scriptura, a Bíblia não fala da Bíblia, porque quando a Bíblia foi escrita não havia Bíblia. Quando, por exemplo, Paulo escreve, toda a escritura é inspirada por Deus. Ele não fala assim, toda a escritura é composta de 66 livros em tal e tal e tal variante textual, no texto alexandrino, não no texto bizantino. E essa escritura é inspirada por Deus. Você percebe? Não tá, quando Paulo está falando da escritura, ele não está falando exatamente da Bíblia. E aí existem inúmeras questões. Claro,
O catolicismo vai usar isso para dizer que o protestantismo é herético, e o protestantismo vai se defender dizendo que a escritura que é inspirada por Deus vai ser identificada no contexto da igreja, e é essa escritura que a igreja identificou como verdade que deve ser respeitada como a fonte de autoridade acima de qualquer outra. Então, se a tradição mais cedo ou mais tarde começar a relativizar e negar os textos bíblicos que foram reconhecidos como verdade, aí você vai ter um problema. E aí qual é a instância de definição do que é verdade ou não? Sola Scriptura. Então perceba, só a Escritura, só a Bíblia e tal, vai com calma, porque tem tradição, tem história, tem interpretação, tem sistemas concorrentes trabalhando aí. Não é bem assim só a Bíblia no meio dessa história como um todo, tá? Seja como for, sola Escritura é um bom slogan para você propagandear a reforma protestante no meio do povo, e aí o católico vinha com aquela tradição, com aquela pompa, com aquela igreja, com aquelas roupas e não sei o quê, e daqui a pouco o povo com a Bíblia em português ou em alemão na mão, é só a Escritura, seu bispo herege! Então percebe que o protestantismo armou o povo para combater o catolicismo e simplificou uma ampla e complexa discussão sobre a relação entre a tradição e a Escritura e a autoridade da igreja e um monte dessas coisas, tá? Beleza. Aí o que mais? Além disso, dentro dessa complexa interação entre tradição, magistério, escritura, filosofia e um monte dessas coisas, o catolicismo desenvolveu uma compreensão da relação entre Deus e o homem que envolve a fé, os sacramentos, as obras, as penitências, as indulgências, uma submissão do homem à igreja, e fora da igreja não há salvação, e etc., tá? Então também já é uma interação super complexa entre inúmeros desses elementos, né? É pela fé, mas também é pelas obras, mas também é a indulgência, mas também é pelos sacramentos e também é o batismo infantil, mas não é só batismo infantil, você tem que comungar, você tem que ter extrema-unção quando você morrer. A igreja meio que acompanha a vida das pessoas por completo e nunca está muito suficiente, a não ser que você se submeta à igreja a sua vida toda. E isso tudo vai fermentar muito, né, dentro do abuso de autoridade que vai existir no exercício dessa autoridade da igreja em relação ao povo, e o protestantismo vem simplificar essa questão como um todo, dizer, ó, é só pela fé e é só pela graça. Não é obras, não é sacramentos, não é... Apesar de que alguns protestantes vão ter uma teologia bem sacramental também, mas enfim, inicialmente tem um pouco dessas tretas assim, não é bem como o catolicismo diz, isso é o que importa. E aí você simplifica a discussão e etc, beleza. Então não é por obras, não é por nada que eu faço, não é porque eu mereço, não é porque eu tenho mérito, não é porque eu sou digno, não é porque eu pago indulgência, é pela fé e pela graça. Só que veja como isso é uma simplificação das discussões, porque a Bíblia que fala da fé e da graça fala das obras. Se a Bíblia fala ou não dos sacramentos é uma outra discussão, tá? Eu não sou uma pessoa que tem uma visão muito sacramental do batismo, da Santa Ceia, coisas assim e tal, mas naturalmente há ali símbolos, né? De iniciação e de pertencimento e lembrança da morte de Cristo e perspectivas da sua vinda. Então eu também não digo que por exemplo, que o batismo e a Santa Ceia são coisas inúteis, pelo contrário, são coisas importantes. Mas eu não tenho uma visão bem, por exemplo, de regeneração sacramental, coisas desse tipo, tá? Então tem que trabalhar um pouco essas questões. Mas seja como for, aparentemente o sola Escritura nos conduz, inclusive, não é a negar que a salvação é só pela fé ou só pela graça, mas a compreender que a Bíblia que prega a salvação pela fé e pela graça também prega obras, também prega que vai haver um juízo pelas obras, inclusive porque o juízo das obras revela fé ou não fé, graça ou não graça, aceita ou não aceita, desenvolvida ou não desenvolvida, e etc. E aí daqui a pouco a gente já está começando a botar o pinguinho do juízo que vai se tornar daqui a pouco o juízo investigativo. Dentro das várias fases do juízo, o juízo investigativo é uma dessas fases, tá? Então há infinita polêmica em torno dessas questões, e aí alguns protestantes vão para um lado assim de tentar combater o catolicismo com a visão bem estrita e estreita de salvação pela fé e pela graça, no monergismo. Seja como for, é um bom slogan para o povo, é um slogan simples, onde não existe nenhum compromisso com Deus além de fé. Tem que ter fé. Ter fé, você recebeu graça, vai para o céu. Então, você simplifica toda uma estrutura teológica tradicional
sacramental e etc., em nome de fé pela graça. Salvação pela fé mediante a graça, ou salvação pela graça mediante a fé, tá bom? Então é bem importante você perceber que nós estamos trabalhando uma simplificação das discussões religiosas para ganhar a atenção e a adesão de um povo contra o catolicismo romano e a favor do protestantismo. Beleza. O que mais? Agora a gente vai também perceber que o catolicismo romano ele tem uma ampla e complexa interação entre o céu e a terra, que envolve a Trindade, Cristo, Maria, santos, e papa, e bispos, e magistério, e cardeais, e padres, e missionários, e franciscanos, e dominicanos, domicianos, e essas coisas todas, tá? Então perceba, né, já existe uma mega estrutura conceitual desenvolvida entre o céu e a terra, e o protestantismo vai simplificar essa discussão e solos Christus, tá bom? É só Cristo, mediador entre Deus e os homens, e etc, e acabou, e aqui, ó, é só a Bíblia, é só a graça, é só a fé, é só Cristo, e não tem mais ninguém não, viu? Um abraço. E nesse ponto até o protestantismo esconde, de certa forma, ou não tanto, mas tenta mudar um pouco o paradigma de que, na verdade, Cristo usa pessoas para levar outras pessoas a Ele, Cristo, né? Como é que é agora a eclesiologia protestante, né? Cristo sozinho vai fazer a obra de pregar o Evangelho, então ele que desça do céu de novo e começa a pregar, porque solos Cristo, né? O Ezequiel não pode pregar, o Ezequiel não é Cristo, então quem está fazendo a obra de Deus é o Ezequiel, não é Cristo. Agora, não, é Cristo através do Ezequiel. Então o catolicismo pode dizer, então é Cristo através do padre, Cristo através do arcebispo, Cristo através do papa, Cristo através dos santos, Cristo através de Maria, Cristo através do Santo Antônio, não sei o que, entende? Então, perceba que o brado solos Christus é uma simplificação de uma discussão bem mais complexa, uma infinita polêmica em torno desse tipo de coisa também, mas é um bom slogan para o povo. É só Cristo, tá bom? Inclusive coloca assim, tipo, quem crê só em Cristo tem uma fé melhor do que quem crê em Cristo, anjo, papa, Maria, sei lá o que, mais essas coisas todas, tá? Enfim, não sei se vocês estão conseguindo entender a clareza do que eu estou tentando passar para vocês, que os brados da Reforma Protestante são simplificações de discussões mais complexas, tá? Moldadas para atingir a atenção e a adesão do povo ignorante das questões mais complexas, porque ainda mal sabem ler e mal têm acesso à Bíblia, e agora a Reforma Protestante vai tentar começar a consertar isso, mas não vai ser da noite para o dia que isso vai ser consertado. Então, para conseguir fazer essa reforma, primeiro de tudo tem que simplificar as questões. Aí a Igreja Católica também vai ter toda uma teologia de mérito, dignidade, santidade dos santos e canonização e não sei mais o que, onde os próprios santos têm mérito e dividem esses méritos assim que eles arrancam as almas dos purgatórios e tal e etc. E o protestantismo vem, né, renegar um pouco disso no brado soli deo gloria, né? A glória é só a Deus, né? Não é assim, o santo tem tanto mérito e eu orei para o santo deu um pouco de mérito e tirou a alma do meu pai do purgatório. Não, quem vai tirar a alma de qualquer lugar, e se a alma estiver em qualquer lugar, é Deus, porque a glória é só para Deus, é só Deus que salva, e etc. Mas veja que o soli deo gloria também é uma simplificação de uma ampla discussão. A Bíblia diz que bem-aventurado o homem cujo louvor procede do Senhor. Imagina Deus louvando um homem, né? Num contexto aí de salvação, da sua Deus. Você aceitou Cristo? Oh, Ezequiel, obrigado, parabéns! Eu te abençoe, porque é Deus que está, né, louvando o homem dentro desse contexto, né? Bem interessante um pouco desta questão, né? O homem a quem o Senhor aprova, o homem a quem o Senhor louva, o homem a quem o Senhor, dentro desse sentido, glorifica, né? Porque o homem que o aceitou. Então você percebe que também a discussão do soli deo gloria pode se tornar um pouquinho mais complexa dentro de uma questão. E aí a questão que eu gostaria de trazer para vocês é agora o surgimento e amadurecimento do calvinismo dentro dessa simplificação das questões religiosas anticatólicas. E para o calvinismo agora existir, eu entendo que o calvinismo é, em certo sentido, a suprema simplificação de algumas dessas coisas.
para que seja só a Bíblia, só a graça, só a fé, só a Escritura, só Cristo, glória só a Deus, vai se estabelecer um sistema de teologia que a gente chama de monergismo, que na minha visão é o quê? Uma extrema simplificação aliada a uma lógica filosófica peculiar que usa a Bíblia através do que a gente chama de textos prova. Não é à toa o brado calvinista em torno de Romanos 9, por exemplo, é um texto que prova a predestinação e acabou. Romanos 11, por exemplo, não precisa entrar dentro desse cânon, porque destrói completamente a visão calvinista de Romanos 9. Inclusive eu fiz já debate no Vejam Só sobre isso, colocando claramente esse tipo de questão dentro, né, da discussão entre calvinistas e arminianos. E aí olha só, o que é o calvinismo na minha visão? É uma super simplificação de questões mais complexas, uma lógica filosófica peculiar, um mau uso da Bíblia através de textos provas, uma retórica psicológica e sociológica da religião, um magistério alternativo ao magistério católico, que agora se manifesta num magistério protestante de Calvino e seus queridinhos, inclusive que vão usar também a influência estatal para perseguir e etc. E agora a coisa talvez não fique assim tão fácil para o protestantismo, né? Porque o que eu vou dizer aqui é que, nesse contexto, o amadurecimento e o estabelecimento do calvinismo, para mim, é o paradigma histórico do surgimento e criação da mais influente força herética dentro do protestantismo. Claro, eu sei que existem pessoas que não concordam com a utilização do termo heresia em relação ao calvinismo, por muitas questões, e nós vamos trabalhar ainda algumas dessas questões no futuro dentro da minha série, mas eu tenho o direito de pensar diferente e eu penso que o calvinismo é uma baita heresia, tá bom? Assim, entendo quem pensa diferente e respeito, mas gostaria que o meu direito de pensar diferente, de ser respeitado, também fosse mantido dentro do diálogo. Consigo trabalhar de forma dialética, dialógica com os calvinistas, mais ou menos numa boa, sim, mas não escondo que penso que a doutrina deles é absolutamente e profundamente herética na sua essência, pelas implicações que o monergismo tem em relação ao caráter de Deus à luz da perdição incondicional dos não eleitos, os não queridinhos de Jesus, tá? Mas aí é uma ampla discussão também, não vamos entrar tão profundamente nela agora. Mas olha que interessante. Dentro desse processo de reforma protestante para combater o catolicismo e defender o protestantismo, apesar disso ter um fruto ruim na minha visão, que é o calvinismo, dentre outros frutos ruins, agora a Bíblia é levada ao povo, o povo é ensinado a ler e escrever, e agora pelo menos uma obra de educação está sendo feita, e eu acho que isso é positivo, tá? Então, se o preço que a gente paga por esta educação bíblica é o surgimento de algumas heresias que usam a Bíblia de forma mal usada, ok, melhor assim do que a gente se manter católico pagando o preço da libertação do purgatório nas indulgências o resto da vida, né? Imagina até hoje eu indo ali na igreja agora dar um dinheirinho para livrar a alma dos meus queridinhos do purgatório, né? Então acho que teve um fruto super positivo num contexto de educação, conhecimento da Bíblia e etc. E aí o arminianismo nasce um pouco dentro desse paradigma como um todo, que não é uma negação dos 5 brados da reforma, mas que é uma forma menos rígida de entender as questões, e aí vai se opor ao calvinismo e etc. Inclusive que vai ser uma questão interessante, né? Vão ser ministros dentro da estrutura calvinista que vão começar a questionar a própria compreensão e vão começar a ajudar algumas partes do povo também a entender, ó, esse calvinismo aí, eles estão dizendo que te libertaram da heresia católica, mas eles estão te aprisionando na heresia calvinista. E aí o arminianismo vai surgir, e é o arminianismo que contextualiza a existência e a base daquilo que vai ser o movimento metodista de Wesley, movimento de santidade,
que depois vai contextualizar o surgimento do Adventismo do sétimo dia e do juízo investigativo. Tá entendendo um pouco melhor? Claro, eu já falei um pouco disso durante a série, mas a minha preocupação é esclarecer e tornar clara essa dinâmica histórica, esse processo que agora está nos conduzindo do mais absoluto catolicismo ao adventismo do sétimo dia, que, em certo sentido, dentro da minha visão, é o que há de mais protestante na face da Terra, inclusive protestando contra vários protestantes, sejam eles inclusive arminianos ou calvinistas, dentro de alguns contextos da identidade particular do adventismo. Claro, é exatamente isso no adventismo que vai ser usado para lhe acusar de sectarismo, exclusivismo e etc. Não concordo 100% com as críticas dos que criticam o adventismo nesses pontos, mas entendo a retórica e a simplificação da discussão que eles fazem para rotular o adventismo de herético, que em grande parte é uma coisa que vem da psicologia e da sociologia da religião, onde se evita as discussões mais complexas, se cria um slogan simplificado para que o povo fique contra o adventismo. Tá começando a entender um pouquinho melhor? Beleza. E agora eu queria trabalhar um pouco mais, então, como que é essa questão dos 5 brados da reforma e o juízo investigativo? Bom, essa questão provavelmente é uma questão extremamente interessante, das mais interessantes que a gente possa trazer dentro de uma série como essa, mas os críticos do adventismo não estão muito preocupados em fazer essa digressão profunda e complexa à luz da sua própria história e das suas próprias questões, porque se eles começarem a fazer essa viagem um pouco mais profunda e mais ampla, eles vão começar a poder entender pelo menos um pouquinho mais a lógica por detrás do adventismo e do juízo investigativo. Mas, inclusive, é por isso que eu estou trazendo a discussão mais ampla e mais profunda, para a gente começar a entender quais são as forças bíblicas, sociais, psicológicas e sociológicas da religião que estão moldando reforma dentro de reforma, reforma dentro de reforma, reforma dentro de reforma. A igreja é reformada e sempre reformando. Aposto que calvinista e arminiano pode estar um pouco surpreso de entender que eu, adventista do sétimo dia, estou aplicando o slogan reformado e sempre reformando ao adventismo do sétimo dia. E isso explica um pouco a minha digressão aí nos últimos 3 vídeos falando do desenvolvimento histórico da doutrina do juízo investigativo. Por quê? Porque isso é fruto de reforma e continua havendo reforma em cima de reforma, porque o que nos importa é a expressão bíblica daquilo que a palavra de Deus ensina em torno, por exemplo, do juízo pré-advento investigativo em Daniel 7. Tá ficando interessante, hein? Mas antes da gente entrar nas questões bíblicas um pouco mais em perspectiva, eu gostaria de falar um pouco dos outros 4 brados da reforma, tá? Sola fide, sola gratia, solus Christus e soli Deo gloria. O adventismo não discorda de nenhum brado da reforma, mas o adventismo entende que a melhor forma de compreender os brados da reforma é uma base sinergista da relação entre Deus e o homem e não uma base monergista. Dentro desse ponto específico, conquanto nós adventistas sejamos profundamente anticatólicos, nós cremos, eu creio, que o catolicismo até está um pouco mais próximo da verdade do que o calvinismo, tá? Claro, o catolicismo ele é degenerado na sua forma de ver, em certo aspecto, a relação entre Deus e o homem, porque agora introduz mérito da parte do homem, um monte de coisas assim com as quais nós não concordamos. Mesmo uma forte direção da igreja sobre a obra de Deus e fora da igreja não há salvação. Esse tipo de coisa e várias outras têm implicações de antropocentrismo, de questões assim que nós não concordamos. Claro, o catolicismo tem as suas respostas em relação a essas percepções protestantes, adventistas, etc. A gente pode entrar em discussões mais profundas sobre elas, mas veja com bastante clareza o que eu estou colocando aqui.
Na discussão de monergismo e sinergismo, eu, adventista, que sou profundamente anticatólico, que acredito que o catolicismo é o anticristo, acredito que o catolicismo está um pouco mais próximo da verdade do que o próprio calvinismo, tá? Ainda que, na minha visão, o catolicismo seja degenerado na sua visão na relação entre Deus e o homem, à luz, né, de más compreensões dentro de tudo aquilo que eu já expliquei para vocês. Magistério, tradição, filosofia, enfim, poder político, poder econômico, poder social, essa coisa que agora só eles podem interpretar a Bíblia, não sei mais o que, e no final das contas tudo tem que se submeter a eles para que qualquer um chegue ao céu. Então, apesar das discussões mais teóricas e bíblicas específicas poderem ser melhor trabalhadas, eu não creio que essa estrutura do catolicismo romano possa ou deva ser justificada, pelo contrário, deve ser combatida, porque para mim essa é a expressão do anticristo, aquele que se coloca no lugar de Deus, sentando-se no santuário de Deus na igreja como se fosse Deus, tá bom? Então o que eu estou dizendo aqui, que o catolicismo num ponto específico está um pouquinho mais próximo da verdade do que o calvinismo, não é uma admissão de que o catolicismo está correto, mas é uma admissão de que o calvinismo está muito errado. Então, dentro da minha percepção, mantenho os 5 brados da reforma, ainda que os compreendo melhor de forma sinergista. A salvação é só pela graça, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Mas a graça capacita o homem a responder, e o homem deve responder e é responsável por responder. E o homem responder não lhe traz mérito nem glória na salvação, ponto. Nem protagonismo na salvação, ponto. Mas o homem pode e deve responder. E é somente porque pode e deve responder que pode ser condenado ao não responder. De outra forma, a condenação é injusta. Creio, inclusive, que o calvinismo pinta um quadro de Deus como Deus sendo profundamente injusto, tá bom? Dentro desse ponto, creio que o calvinismo é uma ideologia tão anticristã quanto o catolicismo, ainda que de formas diferentes. Então, nesse ponto, o diabo está em todas, né? Está no catolicismo, está no protestantismo, está tentando influenciar tudo e todos que ele pode a terem uma má compreensão de Deus e etc. Tá bom? Porque, na verdade, a luta do diabo é contra Deus. Então, o próprio ambiente onde essa luta acontece, em grande medida, gira em torno da igreja, do santuário. Por isso que esse pessoal senta no santuário como se fosse Deus, ostentando-se como se fosse Deus, né? Inclusive, cumprindo um pouco da tentação original no Jardim do Éden, e que era a própria vontade do diabo se ostentar como Deus, estar no lugar de Deus, tá? E eu creio que esse espírito se manifesta no contexto do catolicismo romano, no contexto do calvinismo de igual forma, ainda que a interação entre uma coisa e outra seja um pouco complexa, e aí tem um pouco a ver com a interação entre a primeira e a segunda besta de Apocalipse 13. A gente não explorou muito isso durante a série, mas é importante vocês saberem que existe uma interação na visão adventista entre catolicismo e protestantismo, primeira e segunda besta, tá bom? Especialmente o protestantismo norte-americano, que guia a adoração à primeira besta, a guarda do domingo, alma imortal, e exerce a autoridade da primeira besta na sua presença. Então, hoje, os Estados Unidos comandam o mundo em termos econômicos, culturais, sociais, políticos e um monte dessas coisas, que era a função do catolicismo romano na Idade Média. Então agora, olha só, protestantismo apostatado e catolicismo romano estão formando o quê? Uma imagem à besta, e daqui a pouquinho quem não adorar essa imagem vai ter um decreto de morte contra si. O adventismo está exatamente surgindo dentro desse contexto como um todo com essas ideias, tá bom? Beleza, então vamos lá, voltando. Para mim, a resposta aos 4 brados da reforma fora o sola escritura é o sinergismo e não o monergismo, tá bom? Mas aí a questão que entra aí é o juízo investigativo. O juízo investigativo é uma doutrina profundamente sinergista e antimonergismo. Inclusive é por isso que os calvinistas pintam a doutrina do juízo investigativo como herética, diabólica, como se não fosse o Deus deles que guia o diabo também, né? Controla o diabo, e o diabo só, no final das contas, faz a vontade do Deus calvinista, né? Não sei que
Que crítica é essa do calvinismo? Ah, é diabólico. Não, mas Deus não está por detrás do diabo? Então é Deus, né? Deus é que está por detrás de todas as heresias, de todas as mentiras, de todos os pecados da face da terra, dentro da minha visão protestante arminiana, tá bom? Isso assim, dentro da minha compreensão do calvinismo. O calvinismo tem a implicação de que é Deus que está por detrás de toda maldade, toda mentira, toda morte, todo estupro e toda heresia de igual forma, de maneira que não faz sentido nenhum calvinista dizer que a doutrina do juízo investigativo é herética e diabólica. Nós falamos que o calvinismo é herético e diabólico, porque nós arminianos acreditamos que o mal vem do diabo e não de Deus. Mas para os calvinistas, tudo vem de Deus, que é a fonte primeira e em última instância de tudo, não é verdade? Para não se negar a soberania de Deus, Deus tem que ser soberano sobre tudo. Então por que o diabo caiu? Porque Deus quis, porque Deus assim predestinou o diabo, tá bom? Então o diabo não tem culpa nenhuma na queda, ele simplesmente está cumprindo aquilo que Deus predestinou que ele cumpriria. Então assim como você, ser humano, não tem livre-arbítrio, o diabo também não tem, e parabéns a todos os envolvidos nessa doutrina abominável, beleza? Então, isto posto, o juízo investigativo é uma visão profundamente sinergista da experiência entre Deus e o homem, ainda que não negue os brados da reforma. A salvação se mantém só pela fé, só pela graça, só através de Cristo. A glória, ao final das contas, é só a Deus, mas Deus estabeleceu uma dinâmica e um processo de relação entre ele e o homem em Cristo. E o homem pode e deve responder pela graça preveniente a Deus em Cristo, e é responsável por assim fazer, e aqueles que aceitam graça para a salvação, movidos e capacitados por graça preveniente, vão para o céu, são os que creem no Evangelho, e aqueles que rejeitam a graça salvífica, fazendo uso da sua própria liberdade, porque tem arbítrio liberto pela graça, em certo sentido, vão se perder justamente não porque foram predestinados ao sofrimento eterno, por um Deus que não deseja a sua salvação e não os ama. E tudo isso que a gente já falou sobre calvinismo, não preciso ficar me aprofundando muito. Seja como for, eu queria falar um pouquinho mais de sola escritura e juízo investigativo. Todas as convicções em torno do juízo investigativo dentro do Adventismo do sétimo dia têm uma única fonte, que é a palavra de Deus. Os nossos críticos têm enorme dificuldade de entender e admitir isso, por isso eles tentam pintar que tudo vem de Ellen White. E aí eu já deixei claro falando um pouco sobre isso, acho que há 4, 5 vídeos atrás, tá? Ellen White pregou o princípio sola escritura e nós defendemos a relação entre o santuário da terra e o santuário do céu com base na Bíblia. A contaminação e purificação do santuário com base na Bíblia. Juízo pré-advento em Daniel 7 com base na Bíblia. Purificação do santuário em Daniel 8 com base na Bíblia. Princípio de ano com base em 70 semanas em Daniel 9, com implicações para os 2.300 dias em Daniel 8, com base em Levítico 25, com base em Daniel 11, é tudo Bíblia. E é Bíblia em cima de Bíblia, né? Então, olha só, dentro da teologia adventista, sua teologia, sua soteriologia e escatologia, tudo está desenvolvido em torno da Bíblia. Pecado, salvação, sangue, redenção, tensão escatológica, tensão soteriológica, as datas, os anos, as profecias, as imagens apocalípticas, tudo, absolutamente tudo é tirado da palavra de Deus. Mas vocês interpretam à luz do que Ellen White disse, então vocês seguem a Ellen White. Se essa crítica for legítima, eu vou fazer essa mesma crítica ao calvinismo. Então vocês interpretam a Bíblia à luz de Calvino, então a fonte do que vocês creem é Calvino, não é a Bíblia, e acabou sola escritura entre os calvinistas também. Tá bom? Não é assim? Então o Calvino simplesmente sistematizou o que de fato é a Bíblia. Então pronto, nós vamos acreditar o seguinte, a Ellen White sistematizou aquilo que de fato é a Bíblia. Ainda que naturalmente Ellen White não tenha sido uma teóloga, nem teóloga bíblica, nem teóloga sistemática, tá bom? Ellen White é uma figura interessantíssima, enfim, etc. Não é exatamente paralela a João Calvino, graças a Deus, porque João Calvino é infinitamente mais herege do que Ellen White. Isso que Ellen White também tem os seus problemas, as suas dificuldades, como qualquer ser humano na face da Terra, não é perfeito, não tem entendimento perfeito, né? E Ellen White não era perfeita, não tinha entendimento perfeito das coisas, como eu não sou perfeito e não tenho entendimento perfeito, tá?
Então o que acontece? Na real, o juízo investigativo é um paradigma teológico mais complexo do que a visão calvinista, que é a simplificação dos brados da reforma para atacar o catolicismo. De fato, se você analisar essa questão sobre esse prisma, você percebe que o juízo investigativo ele tem um paradigma um pouquinho mais complexo. Mas ele é bíblico do começo ao fim e duvido calvinista, católico ou mesmo arminiano provar o contrário. O juízo investigativo é fruto herdeiro e continuador da reforma. Enquanto tem protestante por aí reclamando que o juízo investigativo é herege e crê em imortalidade da alma e manda guardar o domingo, dizer que domingo é dia do Senhor, mostra na Bíblia onde é que está isso aí. Sola Escritura. E agora o interessante é que as reações ao adventismo do sétimo dia se tornam extremamente, entre aspas, católicas da parte dos protestantes. Não, porque os pais da igreja não creem assim, porque o magistério protestante do Calvino, sei lá mais de quem, não crê assim. Não, mas Armínio nunca chegou a essas conclusões e etc. Então agora virou o quê? O magistério. E se esse magistério não chegou a essa conclusão, é mentira e heresia. Ué, não é o que o catolicismo faz em relação aos protestantes? Então, posso concluir que protestantismo é heresia também, porque o magistério católico não chegou a essas conclusões. Vocês, protestantes que querem reclamar da doutrina do juízo investigativo, são uns baita incoerentes. Por isso, afirmo com ousadia e coragem, a fé no juízo investigativo é 1 milhão de vezes mais protestante do que os protestantes.